Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o dia bem agitado, né? Muitas notícias do Vasco, né? O Vasco interessado em dois jogadores que estão jogando no futebol português. Vamos falar desse assunto, vamos falar também do Andrei Santos. O Newcastle, clube inglês, estaria disposto a comprar o jogador. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui das novas camisas fabricadas pela Capa e também um jogador querendo sair do Vasco. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando aquele likezão aí para fortalecer, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Se inscreve aí, amigo, se você é novo por aqui, está mexendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Valeu a galera que está se inscrevendo todo dia aqui no nosso canal, tamo junto, vamos que vamos. Bom, pessoal, já não é segredo para mais ninguém que o atacante Carlos Palacio, que está de férias no Chile, tem um desejo de sair do Vasco e ir jogar no Colo-Colo. Mais uma vez ele deixou aí uma pista aos torcedores do clube chileno. Em uma live lá no Chile, o jogador não teria escondido o desejo de retornar ao seu país e jogar no seu clube do coração, né, no Colo-Colo. Ele deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor do Colo-Colo, que está muito empolgado com a possibilidade do Carlos Palacio ir jogar lá, né. O fato é de que ele ainda tem contrato com o Vasco e o Vasco só aceita vender o jogador, né. Há informações que confirmam que o Vasco deseja vender o jogador por 10 milhões e a gente espera que essa proposta chegue do Colo-Colo, né. O jogador foi muito mal nessa temporada com a camisa do Vasco, pelo investimento que o Vasco fez, pagou um pouco mais de 8 milhões ao Internacional por esse atacante, né? O jogador que vinha em tese para ser titular na Série B, foi o grande investimento do Vasco nessa temporada e infelizmente ele fez apenas um gol com a camisa do Vasco, né? É um jogador que pode evoluir muito, né? Tem uma idade baixa, né? Se não me engano deve ter 22 ou 23 anos o Carlos Palacio, é um jogador muito jovem, é tido como uma das grandes joias do futebol chileno, como o próprio retrata a matéria que falou a respeito aí dessa live que ele participou, e com certeza ele é um jogador muito promissor para os chilenos, né? Já que para nós torcedores vascaínos a gente viu um Carlos Palacio que não é nada promissor, né, cara? Um jogador bem apático, tendo pouquíssimas oportunidades, sim, claro, no time do Vasco, mas porque ele também não buscou o seu espaço. Não foi somente os treinadores do Vasco que colocaram o Carlos Palacio no banco. Ele poderia ter lutado mais nos treinamentos, mostrado maior qualidade para conseguir ser titular do Vasco, né? Ele perdeu muito espaço depois da subida dos jogadores da base do Vasco, né? Principalmente o Marlon Gomes e também o Eguinaldo. E após isso, a confirmação desses dois jogadores no time titular do Vasco, o Carlos Palacio virou um reserva de luxo, né? Um reserva ali que só entrava nos minutos finais da partida, né? Pouquíssimo aproveitado nessa temporada. Sendo bem sincero, eu venderia sim um jogador. Apesar de ver pouco potencial no atleta, acredito que ele pode sim ser um bom jogador na sua carreira, que o fator mental atrapalhou bastante ele jogando com a camisa do Vasco, né? Vamos ver como que vai ser essa situação, se o Vasco vai topar vender o Carlos Palacio. Hoje o único clube interessado no jogador é o Colo-Colo do Chile. Deixa aí nos comentários se te agrada essa possível saída do Carlos Palacio para o Colo-Colo, jogador que vem demonstrando a vontade de jogar lá no Colo-Colo. Mas é sempre bom ressaltar que não é interessante para o Vasco ter jogadores que não estão comprometidos com a instituição no elenco. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias, né? O Vasco que anunciou aí novas camisas produzidas pela Capa, né? Camisas aí supporters, né? A Capa que vem lançando esse tipo de material com muita frequência, inclusive essa que eu estou vestindo aqui. Também foi um lançamento dessas camisas para os torcedores que a Capa lançou, né? O Vasco lançou essas camisas aí que eu vou mostrar para vocês na tela. Pois é, as camisas não caíram tanto assim no agrado do torcedor vascaíno, né? Houveram muitas críticas em torno da beleza desses uniformes. Eu particularmente não gostei de nenhuma dessas camisas aí, cara. Eu acho que a Capa poderia ter caprichado melhor. Mas é aquele uniforme mais para a Copa do Mundo, né? Visando lá a seleção de Portugal e assim, lógico, também a seleção brasileira. Além também de não ser um material de primeira linha, como é o material de jogo, né? Como é a camisa 1 e 2 do Vasco e até também a camisa 3, que é um material espetacular produzido pela Capa. Deixa nos comentários se você
gostou dessas novas camisas aí feitas pela Capa, se te agradou e qual você gostou mais. Bom, pessoal, o assunto Andrei Santos e o Newcastle volta à tona no Vasco mais uma vez e o clube inglês estaria muito disposto a comprar o jogador. De acordo com as informações vindo lá da Europa, o Newcastle estaria disposto a pagar a multa rescisória do jogador de 40 milhões de euros para contratar ele em definitivo já na próxima janela de transferências. O jogador de 18 anos desperta um grande interesse dos clubes europeus e com certeza ele, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do Vasco, foi o melhor jogador do Vasco na última temporada e é um dos melhores jogadores aqui promissores do futebol brasileiro. Eu acho que junto com o Endrick são os dois maiores valores aqui do Brasil. Na minha opinião, os dois jogadores são o futuro do Brasil aí na seleção brasileira, em Copa do Mundo, nos próximos anos aí. E com certeza os clubes estão vindo atrás desses atletas, né? Já não é de hoje que a gente vem falando desse assunto do Newcastle aqui, querendo contratar o Andrei. É um jogador muito visado, PSG, Barcelona, entre vários outros clubes, demonstraram interesse no jogador. E o Newcastle, que também é um clube que tem muita grana e está querendo aí contratar o jogador. Pode ser que o Vasco aceite vender. Caso o Newcastle pague a multa rescisória do atleta, o Vasco não vai ter o que fazer, vai ter que liberar o atleta para o Newcastle, né? É um cenário que pode ser positivo para o Vasco em termos financeiros, né? O Vasco não esconde ninguém que precisa sim vender jogadores, mesmo com a aposta financeira da 777 Partners. O Paulo Brax já disse que todo clube precisa de vendas de atletas. E hoje o maior ativo do Vasco é o Andrei Santos. E se chegar realmente essa proposta oficial, o Vasco deverá vender o jogador para o Newcastle. É muita grana, é muito dinheiro e com certeza o Vasco não irá conseguir cobrir essa oferta para continuar com o jogador. Deixa aí nos comentários se te agrada essa saída do Andrei para o Newcastle. Você acredita que o clube inglês vai pagar a multa rescisória e levar o jogador para a Inglaterra? Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar de reforços, né? Torcedor vascaíno que segue aí bem apreensivo porque o Vasco ainda não oficializou nenhuma contratação para a próxima temporada. E segue aí somente os interesses e as especulações. E hoje, de acordo com o Palco do Esporte, o Vasco estaria interessado nos zagueiros Vitor Tomenda, que está jogando atualmente no Braga de Portugal, e também o zagueiro Ricieli do Famalicão. Acredito que essa seja a pronúncia certa, o nome desse jogador. Esses dois atletas estão na mira do Vasco e pode ser que o Paulo Brax esteja em negociações com ele, já que ele já está viajando para Portugal para tratar de, quem sabe, possíveis contratações, né? Pode ser que esses dois jogadores estejam sim no radar do Vasco e o Paulo Brax tentar negociar eles e trazer eles para o Brasil para jogar no Vasco. Dois nomes extremamente desconhecidos, né? O Vitor Tomenda tem passagens aí pelas categorias de base do São Paulo e também outros clubes lá em Portugal. Falar a verdade, eu nunca vi nenhum desses dois jogadores atuando na minha vida, mas o Vasco Scout do Vasco está aí monitorando o mercado. Pode ser que eles tenham visto aí bom potencial nesses dois zagueiros e pode ser que eles sejam reforços do Vasco para a próxima temporada, né? Deixa aí nos comentários se te agrada essas duas contratações, se você já tinha ouvido falar de algum desses dois jogadores, né? Jogadores aí desconhecidos para nós torcedores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis!